Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Se tu és um filho de Deus. Quando Cristo foi tentado no deserto, Satanás tentou obter um milagre como prova de que ele era o Filho de Deus. E por 2 vezes colocou em dúvida a sua filiação divina. Satanás sabia que aquele que ali estava era o Filho de Deus. Porém, tanto na exigência da transformação das pedras em pães, quanto no joga-te daqui abaixo, lança a semente da dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Tristemente, a vitória que não conseguiu em Cristo tem conseguido através de milhares e milhares de pastores, ministros e membros das igrejas de hoje. Satanás tem dito a todos que se dizem cristãos: se tu és um filho de Deus, prove. Faça um milagre e eu acredito em você. E as igrejas que fazem milagres ficam abarrotadas, e os pastores que os fazem arrastam milhões. Paulo adverte, inspirado por Deus, já antevendo a armadilha que o inimigo faria. Porque os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. 1 Coríntios 1, 22. Os cristãos judeus modernos querem sinais, milagres, e o inimigo os dá. E as igrejas criam a agenda para os milagres. Segunda-feira, milagre financeiro. Terça-feira, milagre da saúde. Quarta-feira, milagre do relacionamento. Quinta, expulsão de demônios. E por aí vai. Se Cristo quiser curar um doente na quarta, não pode. Porque na quarta é milagre de relacionamentos. Terá que voltar na segunda, porque ele tem que obedecer à agenda destes pastores. A igreja precisa entender que os pastores é que devem ser usados por Cristo e não o contrário. Recentemente, um desses falsos pastores chegou a dizer em um canal de televisão aberto, em mais um desses cultos destituídos completamente de razão, onde impera o comércio, que Deus está obrigado a cumprir a palavra do pastor quando este a determina. Que tristeza! Se a igreja ou membro não tem milagres, está fora. Não são filhos de Deus segundo o seu critério humano. Ocorre que há igrejas que não têm agenda de milagres. E nessas igrejas existem milhões de membros. Será que não há ao menos um filho de Deus nelas que pudesse pelo Senhor fazer milagres? Onde então está o problema? É verdade que Jesus disse que haveriam milagres. E João Batista, que Jesus disse que não houve um profeta igual na terra. Por que os cultos dele não tinham milagres? Por que ele não fez um único milagre? A questão aqui não é se os filhos de Deus podem ou não fazer milagres. A questão é querer provar a filiação divina fazendo milagres. Este é o erro. Foi isso que Satanás fez. É isso que as igrejas de hoje fazem e usam isso para arrancar quanto dinheiro for possível daqueles que são enganados, que buscam milagres financeiros, amorosos ou na expulsão de demônios e mesmo na saúde. Cristo nunca fez um único milagre para provar sua divindade. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4,48. É exatamente o que acontece hoje. Mesmo quando os pastores da época pediram um milagre para provar que ele era o Filho de Deus, ele se negou a fazer. Mas o que então tem valor? Não posso provar se sou ou não Filho de Deus? Até posso, mas não é necessário e o diabo sabe disso. Assim como não seria um milagre que provaria que Cristo era o Filho de Deus. E por quê? Vejamos. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos livros do céu. Lucas 10, 20. Os discípulos alegraram-se porque haviam expulsado demônios. E eles realmente expulsaram demônios de verdade. Porque Jesus disse claramente a eles e a nós como exemplo
em que eles e nós deveríamos nos alegrar, porque vossos nomes estão escritos nos livros dos céus. Este é o verdadeiro milagre. Homens e mulheres como nós, perdidos, desesperançados, maus, um dia aceitamos a Cristo e nossos nomes são escritos nos livros do céu e somos adotados na família celestial. Ainda que não expulsemos um único demônio, não façamos uma única cura, ainda que uma única pessoa com um problema físico não seja curado por nós, nossos nomes lá estão. E é apenas pela fé, e unicamente pela fé, que temos esta certeza e convicção. No momento que se puder provar isso, deixa de ser fé, já que a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Meu amado irmão e minha amada irmã, quando orar pedindo que Deus opere o milagre e ele não ocorrer, lembra-te de duas coisas. A fé não se agarra ao que eu quero, mas à confiança plena de que o Pai sabe o que é melhor para mim. Fazer o milagre ou não é prerrogativa dele. Aceitar isso é fé. Ao orar, principalmente quando cometeu algum pecado pedindo perdão, que é quando a nossa fé se abala, o inimigo colocará em dúvida se você é ou não um filho de Deus. Alegra-te antes, porque teu nome está escrito nos livros do céu. No final, resta que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é um milagre que prova o cristianismo de alguém, pois o diabo, desde o princípio, também faz os seus milagres, contrafazendo a obra de Deus, e fez com que o bastão dos sacerdotes lá no Egito se transformassem em cobras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Esta é a prova de que você é realmente um filho de Deus, se você procura guardar os mandamentos da lei de Deus. Pense nisso e que Deus seja contigo.